Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Indica. Hoje a gente vai estar desenvolvendo um skeleton utilizando o React Native. E o skeleton que é um loader que vai ser renderizado aqui antes da gente trazer os nossos itens para a tela do nosso aplicativo. O skeleton que tem como objetivo melhorar a experiência do usuário, já que ele vai trazer aqui nesse loader componentes que são similares aos componentes que vão ser renderizados depois no nosso app. Você já deve ter visto o skeleton, por exemplo, em apps famosos como LinkedIn. Então, para desenvolver o nosso skeleton aqui, a gente vai estar usando como base uma lista de contatos. E essa lista de contatos a gente já fez o desenvolvimento dela, a gente tem um vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo. Então já se inscreva se você não é inscrito, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos e bora pro código. Bom pessoal, vamos iniciar então o desenvolvimento do nosso skeleton. Aqui a gente tem a nossa lista de contatos. Como eu comentei com vocês, essa lista ela foi desenvolvida aqui já. Então eu vou deixar para vocês aí o link do vídeo na descrição desse vídeo. Então depois vocês acessam lá e dêem uma olhada no desenvolvimento completo dessa lista. Vou passar rapidamente aqui de como a gente fez a criação dessa lista, só para vocês terem um entendimento da montagem dos componentes que a gente fez aqui. Eu tenho aqui inicialmente um useEffect. Dentro do useEffect aqui eu estou fazendo a minha chamada API. Vocês vão reparar aqui que tem um timeout aqui. Eu só adicionei esse timeout para que a gente demore um tempo antes de renderizar esses itens aqui, para que eu consiga ver mais facilmente o loader antes desses itens serem exibidos na tela. Mas na criação do vídeo lá a gente nem utiliza ele, beleza? Então aqui eu faço a minha chamada API. Como eu comentei, é uma API gratuita. Essa API a gente vai estar trazendo nela 50 contatos. Após pegar esses dados aqui dentro do nosso data aqui, eu estou chamando o método sort. Deixa eu só fechar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu estou chamando esse método sort. Esse método ele vai ser responsável por ordenar a nossa lista. Então a gente vai estar exibindo os itens aqui de A a Z, né? Sem estar desordenado. Após isso, eu vou setar esses itens dentro de um state chamado users. Então, eu dou um set users aqui. E vindo aqui para o nosso return, eu tenho uma verificação de se o users for igual a nulo, ou seja, se não tem itens dentro dele ainda, eu vou estar exibindo aqui o meu Active Indicator, que é aquela bolinha que fica girando aqui, né? Posso até mostrar ela para vocês aqui. Então, ela vai virar o nosso skeleton, né? E caso tenha usuários dentro do nosso state, a gente faz a renderização desses usuários dentro do nosso flatlist. Então, a gente passa o users aqui para dentro do flatlist e dentro da propriedade renderItem, a gente chama essa function aqui userCard, que a gente vai fazer, né, a estilização de cada item aqui dentro. Então, aqui eu estou colocando a imagem do usuário, né, a foto dele, do contato. Aqui eu coloco o primeiro e o último nome. Na API os nomes vêm separados, né, entre primeiro e último nome. Então eu concateno eles aqui. E aqui embaixo a gente tem esse grupo de botões aqui, que seriam esses ícones aqui. Aqui seria para exibir o telefone fixo do usuário. Então se eu clicar aqui, ele vai exibir um alerta com o telefone fixo. Exibo também o celular do contato e também o e-mail do contato. Beleza? Então, dito isso, a gente pode criar o nosso skeleton aqui. Bom, pessoal, então, para a gente começar, existem algumas formas da gente criar um skeleton. A gente pode criar utilizando animações em React Native, mas aqui a gente vai estar utilizando uma lib que vai facilitar, né? Vai ser um pouco mais rápido do que criar utilizando animações. E essa lib chama React Native Skeleton Placeholder. Então, eu vou estar deixando o link dela aí para vocês. A gente consegue fazer a instalação dela utilizando o Yarn, com Yarn add, React Native Skeleton Placeholder, ou utilizando o NPM também, npm-i ou npm install React Native Skeleton Placeholder. E aqui eu posso colocar o -n save. Eu já tenho essa lib aqui instalada, então não vou fazer a instalação dela novamente. Então a gente vai começar aqui criando o nosso arquivo de skeleton. Eu vou criar ele dentro da pasta aqui de contatos mesmo.
Então eu vou estar criando aqui skeleton.js. E para não deixar o CSS desse skeleton junto com o arquivo de CSS da nossa lista de contatos, eu vou criar um arquivo de estilo separado aqui também, só para ficar um pouco mais organizado. Então, stylesskeleton.js. Bom, feito isso, eu vou começar criando aqui o meu arquivo de estilo. Vou utilizar o stylesheet. Então eu vou fazer a importação do stylesheet from React Native. Então aqui eu pego o stylesheet. Vou fazer a criação dele aqui. Então vou chamar a minha const de styles mesmo. Então const styles é igual a stylesheet ponto create, abro parênteses, chaves, e aqui eu posso exportar o meu arquivo de styles. Então export default styles. Vindo aqui no nosso arquivo de skeleton, eu vou fazer a importação do React Native. Então vou dar um import from React Native. Vou puxar aqui uma view e um text. A gente vai estar utilizando. E vou fazer a importação também do meu skeleton. Então, skeleton placeholder from React Native skeleton placeholder. Vou aproveitar e já importar também o meu arquivo de styles. Então, styles from _barra styles skeleton. Beleza. Vou criar aqui o meu componente skeleton, vou chamar de skeleton. E já vou aproveitar e exportar ele aqui. Então export default skeleton. Aqui dentro, né, a gente vai ter o return. Então return, e eu vou englobar todo o meu JSX com essa importação que eu fiz aqui. Então eu vou colocar o meu skeleton placeholder e já vou criar aqui uma view vou deixar dentro dessa view, eu vou deixar um estilo para ela aqui. Então eu já vou usar o meu arquivo de estilos lá, vou colocar um styles.container, e como eu já importei o meu arquivo, eu vou vir aqui nele e vou criar esse estilo de container aqui. Então eu vou colocar container. Inicialmente a gente vai colocar um height de 100% para a gente pegar toda a tela. Beleza. Posso salvar ele aqui, salvar nosso arquivo aqui. Bacana de utilizar essa lib, pessoal, é que a gente consegue dentro aqui da tag do skeleton placeholder utilizar elementos do próprio React que a gente já utiliza para a criação das nossas telas, né? Então a gente consegue utilizar view, consegue utilizar text, image,
entre outros elementos. Isso facilita para a gente aqui no desenvolvimento. Eu vou aproveitar e já vou chamar esse skeleton meu aqui na minha lista de contatos. No momento aqui a gente está usando o Active Indicator, né? Para a gente já começar a ir desenvolvendo e vendo aqui como está ficando. Então aqui em cima eu vou importar ele, vou dar um import skeleton from ponto barra skeleton. Posso colocar ele aqui no lugar do meu Active Indicator. E eu posso tirar essa propriedade de size aqui que a gente não vai precisar. Beleza, renderizou. Então a gente já tem aqui, está exibindo o nosso skeleton inicialmente, né? Como vocês podem ver, essa tag placeholder ela já faz esse efeito de carregando nos componentes que a gente vai colocando aqui na tela. Então vamos continuar aqui. A gente vai criar aqui agora um header, que seria o nosso header de contatos. Então eu vou colocar um styles.header e vou criar o estilo dele aqui, header. Vou colocar um width de 100. Vou colocar um tamanho para ele também. Pode ser uns 60 e vamos ver. Beleza, já carregou pra gente aqui o que pode ser o nosso header de contatos. E vamos começar a criar agora a nossa parte que exibe a foto do usuário e o nome dele. Então aqui dentro mesmo eu vou criar uma outra view. Vou colocar um estilo nessa view, styles, ponto, chamar de steps container. Eu já crio o estilo dessa view lá, e dentro dela a gente vai ter a foto do nosso usuário, nosso contato ali, né? Então eu vou criar um style aqui, styles.foto, e já vou deixar aqui para a gente colocar lá também o nome do usuário. Então eu vou criar uma tag text, e essa tag vai ter um style que vai receber um styles.name para ser o nome do nosso usuário. Então vamos vir aqui já criar. Eu tenho steps, deixa eu copiar aqui que vai ser um pouco mais rápido. Eu tenho steps container, vou ter um estilo para foto e um estilo para o name. A foto a gente pode criar, colocar um width 60. Vamos colocar a mesma altura nela, 60 aqui também. E aí a gente pode deixar ela arredondada. Ele já colocou um quadradinho aqui embaixo. A gente pode pôr um border radius de 100 para ela ficar
arredondada. No name aqui, eu vou colocar um widget. Esse name eu não quero que ele ocupe toda a tela, porque a gente vai ter os ícones ali ainda de telefone, de e-mail. Então eu vou deixar aqui com uns 40% da tela. Vou deixar um height nele de 20. Beleza. Deixa eu só colocar uma borda aqui também. Nesse name. Para ele ficar um pouco mais arredondado. Beleza. Agora aqui no nosso steps, né? Eu vou fazer esses itens ficarem lado a lado. Então, com flex direction row. Agora é só alinhar eles. Vou colocar um align items no centro. Posso também separar eles, né? Primeiro eu vou definir um tamanho aqui para esse meu container, só para ele ocupar toda a minha tela. Vou colocar 100% aqui. E aí eu vou colocar um justify content. Opa. Space Evelyn, para ele separar aqui. Vou deixar para a gente ter uma margem aqui também. Vou colocar nesse header aqui um margem bottom de 20. E vou deixar uma margem vertical no meu container de 10. Que aí ele vai ganhar um espaço em cima e embaixo. E como a gente vai ter mais itens também abaixo aqui, ele já fica com espaçamento. Agora a gente pode começar a colocar os nossos itens aqui de botão. Então, antes eu só vou colocar uma linha aqui. Se a gente vier aqui, eu vou voltar com a tela aqui do app. Entre cada contato aqui a gente tem uma linha que aparece. Então eu vou fazer essa linha aqui também. Posso fazer ela usando uma view também. Então eu vou ter um style que é igual a styles ponto, vou chamar de line card. E esse line card, colocar ele aqui embaixo. Ele pode receber um widget 100%. A gente quer que a linha pegue toda a largura da tela. Vamos colocar uma altura nela aqui de 1. Vai ser uma linha bem fina. Então ela já está aparecendo aqui. E voltando aqui,
a gente pode criar os nossos ícones aqui em cima. Então, embaixo desse step container, na verdade eu posso fazer aqui dentro mesmo, que vai ficar melhor. Eu vou criar uma outra view aqui e eu vou colocar um estilo nessa view com o nome de styles. Vou chamar ela de container icons. A gente já cria o CSS dela lá. E vou criar alguns texts aqui para a gente colocar os nossos icons. A gente tem 3 ícones, né? Então eu vou deixar 3 texts aqui. E o estilo dele vou chamar de icons. 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 Beleza. Vamos criar os nossos estilos aqui. A gente tem o estilo do container icons para ser criado. Vou criar aqui antes do nosso line card. E também temos o estilo dos icons para a gente criar aqui agora. Os nossos icons aqui, eles vão ter um estilo bem parecido com o que a gente fez aqui para exibir a imagem do usuário. A gente só pode usar um widget menor, porque o círculo aqui não precisa ser tão grande. Então eu vou colocar um widget, um height de 20. E também um border radius de 100, para ele ficar totalmente arredondado. Bom, ele já criou ele aqui. Vou mexer aqui de uma vez, só para a gente já alinhar eles. Então eu vou colocar aqui um flex direction. A gente quer que eles fiquem lado a lado, né? E não embaixo um do outro. Então eu vou colocar aqui um flex direction row. Já ficou lado a lado. E vou definir só uma separação para eles aqui. Pode ser com margem horizontal mesmo. Vou colocar 5. Beleza. Então se a gente voltar aqui agora, eu vou exibir novamente a nossa lista. A gente tem um header, tem a foto do usuário, do contato, o nome do contato e 3 ícones aqui. E tem a linha, né, separando cada contato. Se eu voltar aqui para o meu skeleton, ele já está no formato de uma lista de um contato já. Então a gente já está com ele praticamente pronto já. O que a gente pode fazer aqui agora, a gente poderia renderizar essa lista várias vezes aqui com o map, mas o que a gente vai fazer é pegar esses itens que a gente tem e colocar eles abaixo aqui. A gente não precisa criar mais CSS, né? A gente já tem eles criados. Então se eu dar um copy aqui várias vezes, ele vai renderizando essa lista aqui para mim. Posso fazer isso mais algumas vezes. Até ele chegar aqui embaixo. E a gente tem aqui o nosso skeleton da nossa tela de listagem de contatos. Eu vou só voltar aqui agora a exibir a nossa tela de contatos. Vou aumentar esse timeout aqui. E vou dar um reload no meu app. E como vocês podem ver, ele vai ficar carregando durante aqui alguns segundos, né? Coloquei aqui 8 segundos. É um tempo até grande. E aí no final ele renderiza a nossa lista de contatos. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, é uma forma bem simples de criar o skeleton utilizando a lib. E tenho certeza também que vai ajudar bastante vocês aí na criação dos seus apps. Beleza? Muito obrigado aí a todos que assistiram o vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Siga a gente também nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Estamos também no LinkedIn. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!